Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural hoje está pleno. Eu estou rigorosamente feliz, muito contente porque uma pessoa que eu admiro muito, acompanho a sua vida, a sua luta, a dignidade que ele dá ao trabalho e a função que exerce, e são várias funções que exerceu, e aceitou o nosso convite. Trata-se do desembargador Vigílio Macedo. Vigílio Fernandes Macedo Júnior. O nome completo, mas é conhecido e sabido, se diz sempre desembargador Vigílio Macedo. Vigílio tem uma carreira excepcional, diferente da maioria das pessoas, porque ele esteve em todos os lugares. Imagine que ele foi delegado de polícia. Aceitou o cargo, tomou posse, mas logo em seguida foi ser secretário, foi chefe de gabinete da Secretaria da Educação do Estado. Logo, uma função relativa ao que ele gosta, que é também de ensinar, o magistério. Tem mil coisas. Eu pergunto, às vezes, conversando com pessoas muito queridas, eu perguntei à chefe de gabinete dele aqui, a doutora Fátima, me diga, poucas palavras, quem é Vigílio. E ela não teve dúvida, respondeu com 4 palavras, 4 maravilhosas a meu ver. Diz, é um magistrado nato e faz o magistério magistral. Olha que simplicidade para dizer a coisa de uma figura humana fantástica. Conversando com Ezequias Pegado Cortez, advogado, escritório aqui, ele está hoje em Lisboa, que ele chama de Lis Ótima, porque está muito encantado com o escritório lá. E eu falei de uma dessas coisas, conversando com ele, falei sobre o desembargador Vigílio. Ele disse, Vigílio sabe o que é processo, mas sobretudo dentro do ambiente que se vive. Vigílio teve muitas outras funções. Por exemplo, no Ministério Público, que ele não foi diretamente, mas participou na administração, no sentido mais alto que o Ministério Público, desde a Corregedoria, a administração central, participando e dando a linha. Vigílio foi advogado e tem um episódio interessante para comentar. Ele foi advogado da Fundação do Menor e foi assessor jurídico de um querido amigo meu e dele. Nós vamos voltar aqui a ele um pouco. Mas Vigílio entrou na magistratura, como em tudo que ele entra, pelo talento, pela capacidade de saber, entrou na magistratura para ser juiz. E foi juiz onde? Em Campo Grande. Campo Grande, uma cidade diferente do Rio Grande do Norte. Uma cidade em que viu a infância de Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, o pai dele, o coronel Cascudo, tinha fazenda lá e ele viveu. Foi aí que ele aprendeu a viver as coisas do sertão e a escrever os seus livros relativos a isso. Mas, além disso, ele teve, na minha cidade de infância, a cidade dos meus avós, São José de Campestre. Foi juiz de São José de Campestre e exerceu a magistratura naquela cidade diferente, fantástica, o começo de um sertão e muito pouco ares do Agreste como Nova Cruz, na minha cidade, mas lá, a terra dos meus avós. Uma coisa curiosa que pouca gente, eu tenho a impressão que é único no Estado. Vigílio foi convocado para ser desembargador por quase todos os desembargadores, hoje que são seus colegas e alguns que já se aposentaram. Quando precisava de um juiz para estar no tribunal, pelo equilíbrio, pela maneira gentil, mas competente e dura para cumprir a lei, se chamava Vigílio. Também foi desembargador e foi presidente do Tribunal
do eleitoral. Há uma coisa, uma presença muito grande, mas já conversei bastante e vamos conversar com ele. Vamos começar, Virgílio. Você está há muito tempo como professor da Universidade Federal e com Direito Comercial. E também lecionou na UniRN. Também. Sempre professor. Isso. E aqui você exerce uma espécie de magistério também. Vamos começar um pouquinho. Você na Universidade Federal, você entrou lá. Eu primeiro cumprimento o professor Diógenes, cumprimento aos que nos veem, é uma satisfação estar aqui, sem dúvida nenhuma, uma surpresa agradabilíssima conversar aqui com o senhor, professor. Eu entrei na Universidade Federal em 1994, me lembro bem, tomei posse em abril de 94. O concurso era para a disciplina Direito, até então comercial, porque hoje é empresarial, não é? E era uma banca que inclusive foi integrada pelo desembargador Pedro Januário, que era professor, chefe do departamento de Direito Privado, e enfim. Então eu tomei posse, eu me lembro muito bem, foi uma posse muito simples, foi no gabinete do reitor de então, o professor Ivonildo Rego. Éramos 3 ou 4 apenas, eu me lembro um colega do curso de engenharia, o professor Marcos, e também o doutor Herbert Spence, também na disciplina de Direito Comercial, porque foram 2 vagas. E a partir de então venho ensinando, são 30 anos de sala de aulas ininterruptas, né? Eu tenho apenas 20 horas, porque não posso ter mais. Eu me aposentei também com 30 anos de sala de aula. De sala de aula, pois é. Como magistrado eu não posso ter Direito mais... comercial, para minha alegria. Não posso ter mais de 20 horas. Eu tenho 2 turmas, uma pela manhã e uma à noite, segunda, quarta e sexta. E é uma coisa que eu me sinto muito feliz. Eu me realizo quando eu estou em sala de aula. É uma boa cachaça, né? Eu gosto de uma cachaçinha, mas também a cachaçinha do magistério. É muito bom. E é evidente que agora, em agosto, eu completo os 2 requisitos para aposentadoria e eu estou pensando seriamente em me aposentar da universidade. Aqui não, eu fico mais um tempo, mas a minha vida é essa. Você fez cursos, cursou, inclusive fez especialização na Universidade de Pernambuco com um convênio, não? Foi, eu tenho 2 especializações, uma no Ceará, né, e uma na UFC e uma outra aqui em Natal também, e o meu mestrado foi na UFPE, na Universidade Já Federal em Pernambuco. De Pernambuco, né? Foi na Universidade Federal de Pernambuco. O meu orientador foi o professor, aliás, foi quem foi orientador, participou da banca. O presidente era Dantas, Ivo Dantas, daqui de Ceará-Mirim, mas está radicado em Pernambuco há muito tempo, foi Paulo Lobo Saraiva. Né? Que maravilha. Eu fiz também um curso de especialização em Lisboa, no SEGE, no Centro de Estudo Judiciário. Foi um convite do ministro Sálvio de Figueiredo. Sim, que eu conheci. Conheceu, né? Amigo Delgado. Era muitíssimo amigo. Isso foi em 98, ele era o diretor da Escola Nacional da Magistratura e convidou alguns magistrados e me incluiu nesse meio. Foi um período muito bom em Lisboa. Como diz o professor... Diz ótima, né? O Ezequias, né? Que adora Lisboa. Mas eu, por exemplo, sempre tive esse tino, isso eu devo muito a uma irmã minha, que era professora da Universidade Federal, era professora do curso de filosofia, já falecida. E foi ela que me, praticamente, embora eu tivesse já uma certa vontade de lecionar, mas foi a ela que eu dedico, e eu sempre me lembro dela, fazer o concurso naquela época, inclusive para a prova didática, né, que é uma aula, eu fui fazer um testezinho com ela. Ela me levou para fazer esse teste. Alguma lembrança sua das comarcas do interior? De Campo Grande, de Campestre? Eu tive a carreira um pouco longa, rapidamente, porque o tempo não urge. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, no governo de Cortez Pereira. Fernando de Miranda Gomes era o procurador-geral, o meu cunhado, e me levou para ser office boy. Que era um cara fantástico. E em frente à Procuradoria era a Consultoria Geral do Estado,
que o consultor era Múcio Vilar Ribeiro Dantas, Outra figura. que foi Somente figuras grandes, que né? era meu padrinho. Ele e a esposa, Dona Cleide, foram meus padrinhos de que batismo. coisa. E foi Pai ele, do nosso Marcelo Marcelo né? Navarro, entre Desembargador. outros filhos, né, que são 2 homens e 4 mulheres, salvo engano. E foi eles que um dos que me orientou, porque eu ia fazer economia. E ele era o presidente da associação, da Associação dos Plantadores de Cana. Eu trabalhava na cooperativa simultaneamente. E ele dizia, não, menino, você vai fazer direito. E eu fiz direito. Né? Concluí em 1983, quando eu conheci o professor Hélio Vasconcelos, e o senhor trouxe ele do Rio. Trouxe, tive o privilégio de trazê-lo para lá. Aí, que diabo você está fazendo no Rio de Janeiro? Você está no seu lugar aqui. Para ensinar Eu queria direito muito do bem. menor. O senhor está lembrado, né? Lembro? E em 83, no governo de Zé Agripino, eu estava em casa, um telefone, desculpe, era Hélio Vasconcelos, disse, Vigilinho, ele me chamava de Vigilinho. Você está fazendo o quê? Eu disse, eu estou na Procuradoria. Eu disse, eu queria levar, eu fui convidado para ser o presidente da FEBEM, que é a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e eu queria que você fosse um dos meus assessores jurídicos. Não é professor, e eu não tinha nem... A minha relação com o doutor Hélio Vasconcelos, que foi um pai para mim, era de professor-aluno, mas ele, enfim... Mas virou uma amizade. Virou, porque em novembro do mesmo ano houve um problema na Secretaria da Educação e ele foi convidado para ser o secretário. E eu me lembro bem que ele me chama e diz, Vigílio, você vai ser o meu chefe de gabinete. Aí pronto, trouxe o Omar Pimenta. Omar Pimenta. Omar Fernandes grande Pimenta, figura, grande Omar. Omarzinho. De pé no chão se aprende a ler, trabalhou né, com o Moacir de Góes. Né, e nós viajamos muito. Vamos lá. Um belo dia, ele me contou essa, que ele estava no gabinete de secretário, o senhor liga, Hélio, vamos aproveitar agora, o senhor, como atualmente, continua como presidente da academia, vamos aproveitar agora que você como secretário, e nós precisamos fazer uma reforma aqui, porque o teto, inclusive o teto aqui da academia está prestes a cair. Ele disse, Diógenes, deixa ver, para ver se você, deixa cair, para ver se realmente vocês são imortais. Essa é uma maravilha. Essa é uma maravilha. O vermelhinho. Mas eu pedi a Deus... O vermelhinho, né, como era chamado. Resultado, eu tive que pagar do meu bolso. Foi. Depois recebi uma parcela mais mínima, porque o Estado prometeu e a Prefeitura prometeu e não, o teto ia cair. Foi Ticiano Duarte que me avisou. Eu mandei examinar, o teto ia cair. Ia cair. Porque foi Manuel Rodrigues de Mello que fez a academia, mas ele com pouco dinheiro botou material fraco lá em cima. E os caibros que ele botou, pobrezinhos, estouraram todos no tempo. Mas, meu amigo, vamos conversar um pouquinho também sobre as suas comarcas. Você passou alguma coisa, alguma experiência? Você ficava hospedado onde? Como era a sua vida? A minha primeira comarca eu assumi no dia 10 de julho de 1986. Né? E daí, aquela época, era muito simples, não é como é hoje, você tem que fazer um curso na escola, na qual, inclusive, eu fui praticamente 4 biênios diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Mas, naquele tempo, nós recebíamos o ato de nomeação, íamos para o gabinete de Dwight, e para saber onde era a comarca, que ele nos dava o ato. E daí nós tínhamos que cair a loucura, porque naquela época a antiguidade contava a partir do momento que a gente chegasse lá no cartório e o tabelião, o escrivão, firmasse o compromisso. Então foi Augusto Severo, né? Augusto Severo, que hoje é Campo Grande, né? Mas na minha época o nome era Augusto Severo. Então voltou a ser o antigo nome, inclusive. Que é o nome correto. Que é o nome correto, né? Representa a região. Eu fiquei em Augusto Severo praticamente uns 2 anos. Fui morar, eu era solteiro, e eu fui morar numa pensão de Dona Conceição, atrás do mercado. Né? E essa pensão é interessante, que ela tinha um quarto, elas reservavam um quarto da frente. Tem uma igreja muito bonita. Muito bonita a igreja. E eu, os 2 anos que eu fiquei lá, festa da Pradoeira, que é de Santana, eu sempre participava. O padre era um holandês grandão, vermelho, tomava uma cerveja muita. E esse quarto, ele era importante porque ele tinha dois acessos. Um pela frente e outro o normal. O juiz, ela dava a chave desse acesso. Quem morou lá? Ivan Lira de Carvalho,
Ivan que Lira. foi juiz lá de Augusto Severo. Ivan, Rapaz, ele foi Ivan. nosso foi juiz federal. Grande figura. E membro da academia, né? Ivan. Não pode ser melhor. Aí. Ivan morou nesse quartinho, vamos dizer assim, nessa pensão. E depois eu vim de Augusto Severo para Campestre, como o senhor falou. Campestre eu substituí algumas vezes em Santo Antônio, mas eu fiquei pouco tempo em Campestre, né? Porque logo depois eu fui promovido, porque de Augusto Severo para Campestre foi remoção. E aí saiu uma promoção para Areia Branca, e fui para Areia Branca, a terra do desembargador João Areia Rebouças, Branca. perto de Mossoró. E Areia Branca, eu me lembro muito bem quando... Terra de Fausto, né? E de Fausto, Fausto o ministro Medeiros, figura Fausto Medeiros. notabilíssimo, meu amigão. Terra também. do ministro Fausto, exato, toda a família. E o ministro Delgado foi juiz lá. Delgado foi O lá. Augusto foi juiz lá. Conta umas Magno histórias, Delgado conta parece que nasceu por pouquinho. lá, não sei se... Não, ele nasceu. Mas- Delgado nasceu. Não, Magnus. Magnus Nasceu lá. Parece que ele, não sei, certeza, É quase mas... certo. Não é? Mas morou um tempo lá. Enquanto o ministro Delgado foi juiz de Areia Branca, ele morou. Então eu fiquei em Areia Branca 2 anos e meio. Eu me lembro um fato muito importante, quando eu fui assumir Areia Branca, foi no dia 5 de outubro de 1988. Exatamente no dia da promulgação da Constituição de 88. Eu ia no meu carro dirigindo, eu tinha um Fiatzinho, e eu ia de Mossoró para Areia Branca, são 40 quilômetros, pertinho, e eu ia ouvindo o discurso de Ulisses Guimarães, né? Pois é, então, Augusto Severo eu pedi remoção para Macaíba, isso em 1992. Fiquei em Macaíba até 94, um tempo muito difícil, porque Macaíba é uma cidade muito, vamos dizer, que precisa ainda ser pensada, porque você tem aqui São Gonçalo desenvolvida, você tem Parnamirim desenvolvida, e Macaíba fica naquele buraco, parece que enterraram uma caveira de burro, mas as coisas parecem que estão melhorando. Mas eu fiquei em Macaíba... Porque Macaíba é a terra dos grandes homens, Pois grandes figuras humanas. Pois né? não é? Grandes desembargador teve 2, né? Ivan e João, mais recente, né? Um parênteses aqui para dizer, curiosamente, Ivan e João, Ivan em russo, eu andei um tempo querendo estudar russo, Ivan em russo é João. É João, né? É João. interessante, Por isso que é. Então é João e João. João e João. Duas figuras humaníssimas. Demais. Ivan, o João já foi a óbito, não é? Mas Ivan está aí vivinho, 88, 89, salvo engano. Figura fantástica. Todo dia Não vai pode lá ter para melhor do que ele. seu passeio no shopping, enfim. Quero muito bem o desembargador Competente Ivan. e bom. Demais, Todos dois. né? Foi quem, quando foi presidente, em 95, me escolheu para ser o diretor. Eu fui diretor pelas mãos dele, né? Eu disse, o diretor, o Manuel Araújo. Ele disse, não se preocupe, Manuel já está sabendo, concorda. Pois bem, então chegando aqui, eu fiquei como juiz auxiliar em Natal, apenas 3 anos. Aí abriu a vaga para a Vara da Fazenda Pública, né, com a promoção de Oswaldo, né? E eu requeri, né, a remoção e fui removido. Passei 15 anos na primeira Vara de Fazenda Pública. Tem um bom tempo, né? E da Vara da Fazenda Pública veio a promoção por merecimento. Eu já tinha ido 2 vezes na lista, fui a terceira, né? Enfim. E graças aos bons olhos e mãos do desembargador de então, a quem eu agradeço a todos eles, eu fui alçado. Porque você... Lembra o exemplo que você substituiu aqui? Aqui tem nós tivemos... Rebouça. Não, eu praticamente... Mais de uma vez, né? Substituí Ivan, Rebouça, e Francisco Lima. Chico Lima. Quem mais? Deixa eu ver. Eu acho que Cristóvão. Aécio, acho que do Aécio. Eliana Morim das Virgens, falecida, nossa figura extraordinária. Era uma figura extraordinária. Quando ela foi revelado aquele problema que o câncer, ela inclusive viajou para os Estados Unidos, ela inclusive pediu para que eu fosse. O voto dele que foi decisivo para a absolvição de Cortez. Foi, né? Um processo de crime que foi promovido contra Cortez. Foi Sábado de André que condenou e
aqui, quando chegou, o voto dele eram 3 desembargadores e houve uma mudança de voto de Olavo Maia, porque ele julgou improcedente a apelação, depois mudou, seguiu o voto de Elias. E com isso Cortez deixou de ir para a cadeia, porque ele recusou o sursi que sábado tinha dado. Verdade. Já pensou que coisa, Uma coisa extraordinária aí. Mas Elias teve esta presença forte. Foi, né? Forte. Era um grande desembargador. Elias Borges. Você está lembrando de nomes de figuras humanísticas? Hoje o desembargador Elias tem uma filha que está morando em Portugal, Liliane. Ela foi funcionária daqui, aposentou e foi com a filhinha morar. Estava morando numa cidadezinha, não é Lisboa, mas é na Grande Lisboa, Montijo, parece que é esse nome. E Lisboa, já faz algum tempo que ela está lá, uns 6, 7, 8 anos. E tem Evandro, que o senhor conhece, que é advogado, né? Mas foi meu professor também de Direito Agrário. Elias Borges, professor de Direito Agrário, na Federal. Muito bom, é muito bom lembrar essas figuras. Você lembrou aí, por exemplo, o Manuel Araújo, que figura fantástica. Pois figura fantástica. Foi o nosso primeiro diretor da escola, da magistratura. Primeira categoria humana. Aliás, a escola é o nome dele, não é? A escola é o nome dele. É o nome dele. E é justo, né? E é justo, eu também acho, justíssimo. Justo. Um pouco da sua família. A minha família de onde eu descendo, muito modesta, muito simples. Sim. Meu pai, ele era militar, ele foi militar, da Polícia Militar, subtenente, chegou a ser delegado em algumas cidades, São Tomé, Poço Branco, Nísia Floresta, enfim. E minha mãe, ela nasceu em Belém do Pará, mas veio logo cedo para cá. Conheceu o papai. Papai faleceu muito cedo. Papai faleceu com 52 anos de idade, deixou mamãe, Dona Maria, quem eu todo dia rendo. Maria do Céu, não? Maria de Jesus Silva. De Jesus. A quem eu rendo todas as homenagens. Minha mãe, misturei céu com Jesus, que é perto. Bem perto. Deixou ela viúva muito nova, com 40 anos, e 9 filhos para criar. 9. Eu era o penúltimo, porque depois de mim só uma menina, Izinha, que hoje ela mora em Goiânia. E aí eu nasci em 59 e Izinha é de 62. Papai morreu em novembro de 62. Então a mamãe teve que trabalhar de todas as formas para criar, porque a remuneração do militar naquela época era quase nenhuma, para não dizer nenhuma. O senhor sabe disso, né, professor? Sei disso. Mas ela criou todos os novos, um foi para o Rio, outro foi para algum canto, enfim. Todas as mulheres ficaram por aqui. A sua infância foi em Natal? Foi em Natal, exatamente. Ali no Alecrim, na Ariparreiras, ali na Silvio Pélico, tem uma escola chamada Escola Estadual Calazans Pinheiro, vizinha policlínica. Sim. Me lembro eu com 7, 8, 9 anos, mamãe me levando na mão para ir para a escola. E ela dizia, alguma coisa na vida você tem que estudar. Sem estudo você não vai a lugar nenhum. E de fato isso aconteceu. Eu sempre estudei em escola pública, apenas um ano, foi o 5º naquela época, estava havendo uma alteração. E você ficou morando com ela quanto tempo? Até eu casar. Até o casamento? O casamento, como é que foi o seu casamento? Meu casamento foi em 1989, outubro de 89. Eu casei, eu já estava Juí, no interior, eu tinha o quê? 30 anos de idade, né? 30 anos de idade. Minha então esposa era Patrícia Luiz, né? Ela tivemos 2 filhos, Marcelo, que hoje é advogado e é conselheiro do CAF, em Brasília, né? Que é o Conselho de Recursos Fiscais da União, e o outro também é advogado, Vigílio Neto. E eu já tenho uma neta, Maria Helena. Que foi Vigílio que fez por onde nascer, né, essa figurinha que hoje é a mulher da minha vida. Hoje. Bom. Tanto é que no meu zap é eu e ela. Eu assim, sentado e ela do lado do aniversário de 4 aninhos dela. O pessoal pensa, é sua filha, Vigília, agora? Eu disse, não. Tenho mais idade para ter filho. Então eu costumo dizer que Maria Helena é a mulher da minha vida. Mas, Vigílio, uma alegria grande de estar com você, com um programa que tenho certeza que
o telespectador está gostando das coisas que você diz e que você, com simplicidade, que você, uma das coisas que representa a sua maneira de ser, a simplicidade. É você receber as pessoas com toda a generosidade, ouvir os advogados com simplicidade, em todas as causas. Isso é uma coisa fantástica, porque se o juiz, o magistrado, não dá audiência às partes, ele não pode julgar bem. Ele julga bem. E você sempre foi, eu acompanhei ao longo da vida, audiente. Aquela pessoa que ouve, que presta atenção e depois decide como entender dentro do direito. Isso tem sido ao longo de sua vida. Eu queria que você desse um recado, sobretudo para a turma jovem que está por aqui, para os magistrados jovens do Estado que precisa. Muito obrigado, professor, mais uma vez, dizer da minha satisfação, como disse ao início. E eu não tenho, assim, uma dimensão desse programa do senhor para falar, mas eu estou em sala de aula porque, como magistrado, eu me realizo por um lado e mais como professor. Nós temos uma geração hoje que precisa estudar um pouco mais. Eu tenho dito isso, não é somente no curso de Direito, conversando com alguns colegas, como por exemplo de Medicina, que o nível caiu um pouquinho nesses últimos anos, enfim. Mas, professor, eu só desejo que todos, essa geração, nós temos uma boa geração de juízes no Estado. Nesses últimos 4, 5 concursos para cá, nós temos tido bons magistrados. Se for visto isso pelas visitas do CNJ, nós somos bem ranqueados, porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, eles têm um ranking entre os tribunais de justiça. Eu tenho visto, alguns né? Juízes excelentes. Pois é. É evidente que nós temos aqui e acolá algum déficit mais de um colega ou outro. Natural. É natural. Mas nós temos bons juízes, graças a Deus, os juízes do Rio Grande do Norte. Da minha parte, eu só tenho muito orgulho de ser do Estado, do Tribunal de Justiça do nosso Estado e dos juízes bons que nós temos. É verdade. E hoje eu estou nos juizados especiais, que é uma justiça que é importante, muito ser importante. Rápido, né? Eu estou vendo isso em todo o Estado, como é que a coisa está acontecendo e está acontecendo bem. Os juizados especiais. Isso é muito importante. Eu trago sempre para vocês uma indicação de um livro. Hoje eu trago um livro que trouxe para Vigílio, porque me lembrei de trazer para ele, porque Zé Augusto Delgado, é a biografia que eu escrevi dele, eu passei a vida inteira querendo que ele escrevesse as suas memórias. Ele não fez, eu fiz. E contando as histórias que ele sabia. Foi meu colega de faculdade, 5 anos, colega de escritório, com muitas histórias juntas, colega como juiz, fizemos concurso juntos para juiz, ele aceitou, eu não aceitei porque era para o interior e ganhava muito menos do que nós ganhávamos na época, mas ele tinha vocação e seguiu e viveu uma vida linda. E a frase de hoje é também uma certa homenagem ao nosso entrevistado. A frase de hoje é o seguinte, que é o jeito dele de trabalhar. O direito é a lei sob a luz ética. Debaixo de luz ética, o direito se transforma em justiça. Esta é a frase que deixa em homenagem a este grande magistrado do Rio Grande do Norte, grande professor, e tenho a honra de dizer que é meu amigo também, Vigílio Fernandes Macedo Júnior. Por favor, este programa estará com vocês sempre nos sábados às 8 horas da manhã, na TV Futuro e no domingo ao meio-dia. Divulgue, mostre, traga pessoas para ver, porque é a valorização da cultura do Rio Grande do Norte. Baobá, semente lá da